calagem e produtividade agrícola. Aspectos para o manejo da fertilidade do solo. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. No entanto, 70% dos solos do Brasil são ácidos, reduzindo a produtividade das culturas em cerca de 40% nos solos com acidez elevada. O preparo do solo para o cultivo agrícola começa com a calagem, que consiste na aplicação de materiais corretivos de caráter alcalino para neutralizar a acidez desse solo. É uma prática que contribui para o aumento da eficiência dos fertilizantes, trazendo rentabilidade ao produtor. A agricultura brasileira cresceu 3,5% ao ano desde o final da década de 1970. Corretivos e fertilizantes foram alguns dos responsáveis pelo avanço. Para se chegar a esse resultado, um estudo foi fundamental. No ano de 74, 75, Alisson Paulinelli era nosso ministro da Agricultura. Ele era um técnico, ele era um agrônomo formado em lavras. E ele se dispôs a fazer um trabalho, ele foi para a Europa para tentar entender por que na Europa se produzia muito e aqui no Brasil se produzia pouco. Então ele chegou à conclusão que os nossos solos são extremamente ácidos. E a correção do solo seria o nosso degrau para nos equiparar tecnicamente com os países europeus. A alternativa encontrada na época foi uma política pública de correção do solo. Em 1975, o governo era governo militar, ele assinou um projeto que se chamou Procal. Esse calcário foi vendido para o país todo a fundo perdido, o agricultor tinha um ônus do transporte. Isso fez com que se alastrasse a correção de solo por todo o país. E hoje nós produzimos o equivalente ao que se produz nos outros países em função da correção de solo. Fala-se muito em fertilizante, mas o primeiro passo é realmente tem que ser feita a calagem para fazer o aproveitamento do fertilizante. Para que a planta absorva totalmente os fertilizantes, para que ela não tenha problema de veranico, porque a calagem ajuda no desenvolvimento das raízes e, consequentemente, a absorção dos fertilizantes. A alta produtividade das culturas agrícolas está diretamente relacionada com um bom desenvolvimento do sistema radicular. Quanto mais vasta e profunda a raiz, melhor será o aproveitamento da água e dos nutrientes. Barreiras físicas e químicas limitam o desenvolvimento das raízes. Solos ácidos apresentam muito alumínio tóxico e baixo teores de cálcio. A calagem eleva o pH, tornando o alumínio tóxico insolúvel. Fornece os nutrientes cálcio e magnésio e também amplia a disponibilidade dos nutrientes presentes no solo ou fornecidos através da adubação mineral. Eu costumo dizer que quando uma pessoa às vezes come fritura, ele tem grande chance de ter azia e se corrige com a magnésia bisurada. E quando se faz a análise da terra e quando ela está ácida, então eu costumo falar que a azia se corrige com o calcário, a azia da terra. O sucesso da calagem depende da dosagem adequada, do tipo de corretivo usado e da aplicação correta. Os corretivos de acidez. Existem no mercado diversos tipos de corretivos com efeitos diferentes. O calcário é o mais utilizado por ser mais eficiente, de baixo custo e abundante no país. A moagem das rochas calcárias resulta em um pó cuja composição é o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. O cálcio, por exemplo, é fundamental para o crescimento das raízes. É recarregado pelos nossos clientes, que é aplicado no solo. A área agrícola, tanto na plantação de cana, de café, de laranja, ou ensacado para jardinagem, que é feito em todo o sistema de correção específica de qualquer tipo de solo. Produtos similares também podem ser utilizados, como a cal hidratada agrícola, cal virgem agrícola, silicatos de cálcio e magnésio solúvel. A escolha deve considerar as características químicas do corretivo, como os teores de óxido de cálcio, dióxido de magnésio e o poder de neutralização conhecido como PN. O poder relativo de neutralização total
comumente chamado de PRNT. A reatividade indica a velocidade de reação do calcário no solo em curto prazo, em torno de 3 meses, e leva em consideração a sua composição granulométrica. Já o PRNT é calculado associando a reatividade ao poder de neutralização. Ele informa a fração do poder de neutralização que reagirá no solo em curto prazo. O agrônomo vai ter que avaliar a situação de cada produtor, indicar o calcário mais indicado para aquela situação. Quer dizer, eu tenho uma cultura rápida, uma hortaliça, né, um hortifruti, ou uma área arrendada, em que eu preciso de uma reação rápida, e não estou preocupado com efeito residual, poder residual, então eu posso indicar um calcário com alto PRNT, com alta reatividade. Agora, se eu tenho uma cultura mais permanente, uma cultura num ciclo mais longo, uma cana, uma frutífera, né, que é permanente, então eu tenho que avaliar melhor essa questão do PRNT, da reatividade. Então é interessante eu usar o calcário com um pouco de partículas mais grosseiras, que ele apresente, além daquela reação rápida em 3 meses, um efeito residual, um calcário residual. Aplicados, os ânions carbonatos de calcário reagem com o hidrogênio do solo, elevando o pH e liberando os cátions cálcio e magnésio. Esse processo reduz ou elimina os efeitos tóxicos dos elementos alumínio, manganês e ferro. Aumenta a atividade microbiana e a liberação de nutrientes, resultado da decomposição da matéria orgânica. As propriedades físicas do solo se alteram, com melhor aeração e circulação de água, favorecendo o desenvolvimento das raízes. Como consequência, uma maior produtividade é alcançada. Sim, o calcário é um potencial muito grande no agronegócio, né? Então, os clientes em grande escala realmente gostam muito, porque há realmente uma reformulação do solo após o plantio e o corte. E o calcário motiva o solo a produzir melhor a próxima gestação da planta. Análise de solo, uma etapa fundamental. A análise do solo é a principal ferramenta para o manejo de fertilidade. Ela aponta o quanto aplicar de calcário e fertilizantes, dentro de critérios econômicos e de plantio. Em relação à acidez do solo, porque a análise de solo vai revelar parâmetros importantes em relação à acidez, nós podemos dizer que a correção com o calcário vai melhorar em termos de solo, o pH do solo que vai aumentar o nível de cálcio, aumentar o nível de magnésio. Vai determinar nesse pacote outros nutrientes também, além de eliminar alumínio tóxico. Essa acidez potencial do solo vai ser diminuída e junto com isso vamos determinar fósforo, potássio e todos os micronutrientes, boro, cobre, ferro, manganês, zinco. A análise, geralmente a gente faz até todo ano aqui para ver a necessidade realmente de calcário para corrigir a acidez da terra, né? A coleta adequada de amostra garante uma avaliação confiável. Nós estamos aqui de frente para uma área de aproximadamente 3 hectares. O primeiro passo para a gente definir o local de amostra é definir a homogeneidade da área. E nós temos alguns critérios para fazer isso, como por exemplo, a declividade do terreno, o histórico de cultivo da área, né, as culturas que foram cultivadas, as práticas de manejo que foram feitas, quantidades de fertilizantes e de corretivos que foram aplicados. Também temos que levar em conta se há alguma mancha de solo. Também podemos levar em conta alguns mapas pedológicos que têm a classificação, né, técnica do solo. Tendo de posse esses dados, a gente define a área que é homogênea. O processo de amostragem de solo, ele passa por diferentes etapas. Uma das etapas é a escolha da área.
Quando você parte para a escolha da área, tem que partir para o solo por áreas homogêneas. Quando você pega uma área homogênea, ela é retirada uma única amostra para ser enviada ao laboratório. Essa amostra ela é composta entre 15 a 20 subamostras, que retira e homogeniza tudo em um recipiente e leva uma amostra composta para o laboratório em torno de 500 gramas aproximadamente. Para ser realizado essa amostragem, tem todo um preparo de trados e sondas, tem que ser feito toda a parte de toalete, toda a parte de limpeza desse material para não que se leve resíduo que possa interferir na análise de solo. 85% dos erros na adubação resultam de uma coleta inadequada. Como a área é relativamente grande, 3 hectares, é inadequado que se colete uma única amostra para representar toda essa área. A amostra deve ser analisada por um laboratório idôneo e certificado. A profundidade em que o material foi coletado é importante. A amostra de solo, depois que o proprietário ele faz a coleta no campo, ele nos manda, eles enviam no saquinho, onde tem a identificação do nome do proprietário, a propriedade, qual a profundidade, que tipo de amostra, de análise que ele vai querer. Essa amostra, quando chega para nós identificamos também com a numeração do laboratório, para qualquer consulta futura ela possa poder ser recuperada rapidamente. A interpretação dos resultados da análise vem com a recomendação de calagem e adubação realizada por um engenheiro agrônomo. O mercado pode ofertar calcários com o mesmo poder relativo de neutralização total, mas que variam no poder de neutralização e reatividade. O quadro é um exemplo. Os 3 calcários têm o mesmo PRNT de 70%, mas com o poder de neutralização e reatividade diferentes. Eles terão efeitos semelhantes a curto prazo, mas os calcários A e B devem apresentar efeitos diferentes na ação residual. Normalmente, o que a gente costuma fazer como agrônomo, assim, na hora de fazer a escolha, é avaliar também a questão econômica da escolha do calcário. Como que se faz isso, né? As grandes empresas agrícolas, né, costumam fazer o seguinte, eu pego e calculo o custo do PRNT colocado na propriedade, porque o calcário não é só custo do calcário, o custo do produto, é o custo do frete também. Então eu tenho como pegar o custo do calcário mais o custo do frete por tonelada, né, e calcular quanto ele custa colocado na propriedade e divido pelo teor de PRNT. Então aí eu vou ter o custo por ponto do PRNT. Normalmente a gente faz essa avaliação do custo por ponto PRNT para avaliar o calcário mais economicamente viável para cada propriedade. E aí sim, a questão do PRNT, eu tenho que calcular, levando em consideração o tipo de cultura que eu vou utilizar, se eu quero um calcário mais reativo ou menos reativo, né, com mais teor de cálcio ou mais teor de magnésio, de acordo com a situação de cada análise de solo que estiver me apresentando, né, e de cada propriedade, de cada cultura que eu for plantar. De posse desses resultados, o produtor vai receber de um engenheiro agrônomo uma recomendação de adubação e uma recomendação de calagem. Aqui na universidade, muitos agricultores nos procuram para fazer a análise e para fazer a recomendação. E depois, com esse resultado, eles fazem financiamento, normalmente através do Banco do Brasil. Então é uma tecnologia, e vale acentuar isso, de baixo custo e de um resultado muito abrangente. Não se imagina hoje produzir economicamente e com sustentabilidade, porque está embutida na análise de solo que as quantidades que serão aplicadas serão quantidades adequadas para a planta, adequada economicamente e também adequada em relação ao ambiente. Então esse pacote todo, ele vem com os resultados da análise química de solo. Para vocês terem ideia, uma análise de rotina hoje está em torno de R$ 25. E ela pode representar
até 10 hectares, se essa área for uma área homogênea em termos de solo, em termos de cultura, por exemplo. Então, análise de solo, não há como deixar de fazer a um baixo custo e de, podemos dizer, de alta qualidade tecnológica em relação à agronomia, à produtividade das plantas. Um produto nacional com qualidade atestada. As garantias físicas e químicas do calcário são registradas no Ministério da Agricultura e devem constar na nota fiscal ou na embalagem. O controle de qualidade na indústria é fundamental. Então ele é comercializado com esse valor de PRNT, que ele é feito através da análise química, a química e a física, que é feita pela granulometria. Esse valor é o que é passado para o mercado, que é passado de vendas, esse é o valor dele de ação no solo. Então, o controle de qualidade é feito internamente e a partir desses valores eu consigo falar com a produção para ver se a peneira está passando um valor razoável, se não está dentro da norma, se está dentro da nossa garantia ou se está dentro da garantia mínima do Ministério. Tem todas essas questões de teores mesmo de garantia. O processo produtivo a partir da jazida segue normas rígidas. O calcário agrícola ele é um produto mineral, por ser um produto mineral ele está subordinado à legislação ambiental. Então, todas as empresas de calcário têm que ter licenças ambientais, licença de operação, licença de instalação e também ela está subordinado à questão de recuperação de área degradada. Então a gente tem que apresentar um projeto de recuperação de área, a gente tem que tomar conta para que a parte ambiental seja respeitada. O calcário ele vai facilitar com que a planta absorva melhor os nutrientes que vão estar à disposição dela, porque ele vai eliminar o alumínio tóxico. Então é como se o bulbo da planta tivesse retirado uma membrana e faz dela mais porosa. Quando você usa o fertilizante e deixa isso à disposição da planta, com o solo devidamente corretivo, talvez com menos fertilizante você tenha o mesmo efeito, mas talvez em quantidades menores. E isso faz com que nossas divisas, como é tudo produto importado e um produto caro, facilite, seja mais viável economicamente para o agricultor. Resultados no campo e na mesa. A calagem foi um dos responsáveis pelo aumento da produtividade agrícola brasileira, sem que a área plantada crescesse muito. O calcário impulsiona a produção de grãos, laranja, café, pastos e até a criação de peixes. Nos canaviais, ajuda na cadeia de geração de energia limpa como o RenovaBio. Nossas divisas, além de ser muito caro, ele é oneroso para o agricultor. A gente entende do lado do produtor que quando você usa um insumo que vai lhe produzir efeito por alguns anos, ele não é um insumo de custeio, ele é um insumo de investimento. Você vai ter um dispêndio financeiro maior ao aplicar, mas você vai ter o resíduo gerando benefício para a lavoura por mais anos. Então o calcário é um investimento, ele não deve entrar na planilha do custeio. Ele deve pensar que você vai fazer do seu solo mais fértil para mais anos. O calcário é um produto que tem fábrica em todos os municípios, em todos os estados do Brasil. Então não tem por que a gente ficar preocupado porque não vai ter calcário. É barato, é um insumo barato. É um insumo que tranquiliza o agricultor, que é menos aquela base de alta produtividade ele está colocando e fazendo a correção do solo. Muitas vezes a aplicação do calcário esbarra na falta de planejamento. O agricultor acredita que o resultado virá naturalmente ou só com o fertilizante. A experiência mostra o contrário. A aplicação do calcário ela é feita justamente para corrigir a acidez na terra, né? Que não adianta ser colocado uma adubação melhor, uma adubação mais forte, se não tiver essa correção de acidez do solo. Então o calcário é fundamental para essa correção aí. 24 de maio é o Dia Nacional do Calcário Agrícola. A escolha se deve ao fato de a data coincidir com o nascimento de Fernando Carlos Becker, diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário, a Abracal. Há mais de 45 anos, Becker é um dos principais incentivadores da calagem no Brasil.
O calcário está integrado às mais modernas técnicas agronômicas. A agricultura de precisão e pastagens de qualidade ganham com os solos corrigidos. As ferramentas digitais permitem diagnósticos mais precisos por parte do engenheiro agrônomo, reduzindo custos e otimizando os insumos. Tudo isso para alimentar um planeta que terá 10 bilhões de habitantes em 2050. Quem dá valor à terra que tem, usa calcário.